Olá, nós somos o casal Merck, com nosso canal Palavra e Família, trabalhando nesses dias de quarentena, de isolamento, que para alguns se tornou um inferno, mas que pode ser um paraíso, pelo menos no sentido de resgatar alguns valores, fazermos inventários da nossa própria vida, da nossa vida familiar. E hoje nós queremos fazer justamente isso, o que eu chamo de um inventário familiar, em termos da nossa rotina em plena quarentena. Eu sei que é difícil quando a monotonia, a mesmice, todo dia a mesma coisa, alguns desempregados, outros com home office, de repente todo mundo preso dentro de um apartamento, fechados, e a gente começa a ficar louco depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e só Deus sabe quanto tempo. E às vezes nós chegamos no final do dia, nunca tivemos tanto tempo livre, mas parece que nunca realizamos tão pouco. Como nós podemos resolver isso? Como nós podemos, como família, desenvolver, sem nos tornar robôs, autômatos, máquinas, mas com objetivos e hábitos e fazer com que esse tempo seja proveitoso para todos nós. Sabemos que a palavra de Deus nos chama para investir esse pouco tempo que nós temos. Salmo 90 fala isso. Nossa vida é tão breve, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. O salmista, versículo 17, diz: confirma sobre nós, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Como podemos remir o tempo nesses dias maus para algo que tem proveito eterno? Como ter uma rotina proveitosa em casa? Sim, lembrando que ter uma rotina é uma coisa boa, mas é para termos uma certa flexibilidade também. Não é sermos escravos da rotina, mas a rotina nos servir. Então, nós não queremos, como o Davi falou, que nossos filhos sejam robôs, nós não queremos que eles tenham uma disciplina militar que não tenha nem um pouquinho de flexibilidade. Mas ajuda muito. Você não quer que seus filhos tenham umas férias de 2, 3 meses em que eles, durante esse tempo, eles podem aprender a como usar bem o tempo que eles têm. Então, pelo menos de segunda a sexta, o tempo que eles estariam na escola, estariam ocupados com outras atividades, de criarmos atividades e rotina dentro de casa. E lógico, fim de semana talvez tenha um pouquinho mais de flexibilidade para eles descansarem também. Mas é importante eles lembrarem, aprenderem a como usar bem o tempo que Deus deu para eles. Então vamos trabalhar exemplos. Eu sei que nós já fizemos um programa, inclusive com a nossa nora, Adriana, que trabalhou um pouco como ela mantém uma rotina com 3 crianças em casa, mas quais seriam algumas das áreas onde nós devemos ter uma rotina diária para alcançarmos algum objetivo em nossas vidas nesses tempos de quarentena? Então, tempo de acordar, tempo para dormir à noite, os horários certinhos para tomar café juntos como família, se for possível, um tempo de oração silenciosa ou devocional individual com Deus. Vocês, se a família toda está em casa ou quem está em casa, de separar isso, que todo mundo no mesmo horário, é um tempo em que tem silêncio, cada um está tendo um tempo junto com Deus, e teremos mais explicação nisso outro programa. Um tempo de trabalho em que todo mundo tem as suas tarefas para ajudar dentro de casa. Mesmo criança pequena consegue fazer umas tarefas, arrumar a cama, jogar um lixo, tirar pó, algumas coisas em que todo mundo pode trabalhar. Outra coisa importante é um tempo de leitura. Nós sempre fizemos isso com os nossos filhos, nas férias mesmo, pelo menos 30 minutos, cada um com seu livro, e eles liam
por 30 minutos, era uma coisa que eles desenvolveram um gosto que hoje todos eles leem muito. Um tempo para estudar, imagino que os filhos que já têm idade têm as suas tarefas que a escola está mandando para casa, um tempo para eles conseguirem fazer todas as tarefas. Agora, se eles estão em aula de música, de teclado, de violão, alguma coisa, um tempo para treinar, para praticar aquilo, arte ou dança, não sei, muitas coisas eles pararam de fazer, mas eles podem ter um tempo, mesmo se for um tempo curto, para praticar, para não perder tudo aquilo que eles já aprenderam. Exercício, agora aí vai precisar de uma criatividade. Talvez você não tenha espaço dentro do seu apartamento para eles correrem, mas você pode ser criativo, né? Polichinelo, pula-pula, alguma coisa em que eles vão se exercitar. E se dá para sair um pouquinho, deixa correr, usar essa energia. Outra coisa importante na rotina, um culto doméstico em que a família toda se reúne para adorar a Deus. São algumas ideias do que poderia fazer parte da rotina. E uma criança bem pequena, como você aprendeu a fazer aquele chamado tempo de quarto? Nós aprendemos de outros, mas acho que isso pode ser bem útil nesses dias de quarentena também. Sim, lembrando que como pais nós queremos dar habilidades para os nossos filhos que vão ajudá-los para o resto da vida. Já com um bebê pequeno, você consegue ajudá-lo a aprender a se divertir sozinho. Então, até um bebê você pode colocar dentro de um chiqueirinho ou no berço, se você não tem um chiqueiro, mas não é hora de dormir, é hora de brincar com certos brinquedos bem especiais justamente para esse momento. Criança muito pequena, talvez 20 minutos, meia hora, mas isso pode estender até 1 hora. A criança crescendo é um tempo no quarto, um tempo em que ele está sozinho, ele aprende a brincar, se divertir com bonecas, com caminhões, com alguma coisa dentro do quarto e você não está junto, você está na cozinha fazendo almoço, fazendo outras atividades e ele está sozinho. Muita gente fala, meu filho sabe brincar sozinho. A pergunta é, o seu filho sabe se entreter quando você quer que ele faça isso? Então, tendo esse tempo todo dia, um tempo individual em que ele vai aprender a se divertir sozinho, é uma habilidade que você está dando para ele e é um tempo que você pode aproveitar para fazer outras coisas que seriam difíceis fazer com interrupção. Muito bom. Vamos lembrar também que é momento de impor limites na vida do filho. Não é para ficar assistindo televisão, YouTube, no computador, um tempo indeterminado, infinito, nesse momento de quarentena, só engordando, comendo pipoca, salgados, doces no sofá. Não, nós podemos usar esse tempo. Ao mesmo tempo, o filho também precisa de tempos que pode decidir o que quer fazer. Nós não queremos ter um programa diário tão rígido que ele não tem liberdade nenhuma. O equilíbrio é a palavra certa. Esse é um tempo que Deus está proporcionando para fazermos um inventário familiar. Não entender que é um inferno, mas aproveitar para crescimento individual, familiar e também espiritual de todos. Para isso, nós precisamos muito da graça de Deus para nos ajudar nessa tarefa. Até a próxima vez.